Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui hoje trazendo as canções que acalentam os nossos corações, traz paz e nos traz uma reflexão sobre o Natal e o porvir, né? Os demais dias das nossas vidas. Boa noite, gente. Boa noite, André. Vamos às canções que tem a ver. Fala de Jesus, né? O que mais importa nesse Natal é ele, o aniversariante. Vamos falar dele aqui. Começar com o homem, Roberto Carlos. O fato de um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existia. Tinha no cantar uma oração e não falara mais que da canção que já soube. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida ali assim. Morrer, nascer, morrer não é o fim. Tudo que ele deixou não passou igual, sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nascer, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer. Deve entregar quando ele aqui chegar. Quem souber pode cantar. Tudo que ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Um certo dia esteve aqui. Vamos lá. Então é Natal. Versão da música de John Lennon.
nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor com tudo. Então, bom Natal, e um ano novo também, e seja feliz sem souber o que é o bem. Então, é Natal, o enfermo e ilusão, do rico e do pobre, um só coração. Então, bom Natal, branco e negro, branco e negro, amarelo e vermelho. Bom Natal, o ano novo também, e seja feliz sem souber o que é o bem. Então é Natal, o que a gente fez, o ano termina, começa outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor com tudo. Então, bom Natal, e o ano novo também, e seja feliz sem souber o que é o bem. Aleluia, a quem ama, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, aleluia. Mais uma vez, aleluia. Aleluia. Aleluia de novo. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, vamos terminar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Se Deus quiser, levanta a mão para orar. Bem, gente, então agora uma palavra do nosso querido irmão Rodrigo. Caminho para a redenção. Esperem, que é bom da curva. Hoje eu vou tomar 2 goles. Só sabendo, né? Cada agora. Meus irmãos, boa noite, muito boa noite. Tem que falar para vocês que subir aqui agora é responsabilidade, né? Depois dessa energia transmitida aqui pela Jaque e pelo Vanderlei, gratidão eterna para vocês. Como vocês sabem, eu sou chorão, né? Aí quando vem essas energias assim, é um pouquinho difícil a gente segurar. Muito emocionante. E sempre quando a gente fala de Jesus é algo indescritível, tá?
Bom, para começar a lembrar vocês, nós trouxemos esse tema também no último domingo, no dia 30 de novembro, lá no Centro Espírita Viveiro de Luz, tá? Onde nós falamos sobre a comemoração, sobre a lembrança também do Natal, desta obra maravilhosa que é O Céu e o Inferno. Tá? É a quarta obra do Pentateuco Espírita e, ao mesmo tempo, nós celebramos esse Natal, também o Natal do projeto Manuel Filomeno de Miranda, completando 25 anos, e como também o Natal do Cevil, Viveiro de Luz, com 45 anos, tá? De trabalho, de serviço fraterno. E como estamos, logicamente, na época do Natal mais importante que o mundo já viu, que é o Natal de nosso Divino Mestre Jesus, nós gostaríamos de falar sobre essa obra, deixando em nossa mente sempre o Natal do Cristo. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça divina na visão espírita, como nós percebemos aí o subtítulo do livro, né? O Céu e o Inferno, onde no capítulo 7º, nós vamos ter, no item 3, essa reflexão sobre o Código Penal da vida futura. Tá? Antes, permitam-nos só fazer uma pequena retrospectiva referente às obras básicas. Tá? Nós temos muitos amigos novos aqui e a gente lembra que tudo iniciou bem antes disso, né? Mas materializou-se em 18 de abril de 1857 com o Livro dos Espíritos, em 1861 com o Livro dos Médiuns, em 1863 com o Evangelho segundo o Espiritismo e em 1865 O Céu e o Inferno, a obra que nós vamos estudar um pouco hoje. E em 1868 a Gênese, ou como subtítulo, Os Milagres, as Predições segundo o Espiritismo. Vocês vão perceber que aqui nessa imagem nós temos os três livrinhos. O que nós indicamos para aqueles mais novos que estão iniciando o estudo, inclusive o que é o Espiritismo, será a nossa próxima obra estudada nas quartas-feiras, assim que terminar o livro Aconteceu na Casa Espírita. E neste livro nós vamos encontrar uma espécie de uma introdução, uma condensação de informações em que nós vamos ter mais ou menos uma ideia de como surgiu o Espiritismo, como é que se fundamentou, tá? E aí, como Allan Kardec mesmo nos ensina, já gostaríamos de deixar um pouco mais curiosos, os fenômenos mediúnicos sempre existiram, desde que o mundo é mundo, e o Espiritismo ele veio trazer como isso ocorre, como se dá esses fenômenos, qual é a base científica para que esses fenômenos ocorram. Então, para aguçar um pouco a curiosidade de vocês, reunião mediúnica existiu antes do Livro dos Espíritos. Inclusive, vai lá no que é o Espiritismo, vai estar falando sobre uns 2 nomes maravilhosos que auxiliaram a introdução espírita no Brasil. Tá? Vemos também Revista Espírita. Nós indicamos em especial a todos os estudiosos, em especial os espíritas, que além de ler a base, tá, os 5 livros, as 5 obras, busquem também na Revista Espírita, que são 12 módulos, hoje condensado em 12 módulos, mas era uma revista psicológica que era lançado mensalmente, tá? E a cada uma dessas revistas nós vamos ter uma espécie de explicação, um complemento do que foi dito por Allan Kardec, tá? Desde o Livro dos Espíritos. Então, nesse intervalo entre as obras básicas, não ficou nada em branco. Foi feito mensalmente a Revista Espírita, que traz centenas de casos, tá? Estudados para nos esclarecer um pouco mais sobre como é que esses fenômenos nos auxiliaram tanto em nossa evolução. Tá? E, logicamente, obras póstumas, tá? Algumas ideias de Allan Kardec, inclusive lá nós temos o projeto 1868, é o projeto que deu base ao que nós conhecemos hoje como o estudo sistematizado e também o estudo básico da doutrina espírita também pelo grupo Alta de Souza. Nós indicamos e
documento para estudar nós temos, não é pouco não, tá bom? Então, por favor, busquem e é muito interessante. Então, o Céu e o Inferno completa este ano, em agosto, completou 160 anos. E por isso, por este Natal, nós vamos falar um pouco sobre ele, percorrendo esse capítulo 7º, onde nós vamos aqui buscar um pouco daquelas 33 proposições. Como nós dissemos anteriormente, apresentamos isso lá no Viveiro. Então, nós mudamos aqui alguns dos itens, algumas abordagens para aqueles que estiveram lá. Não fique muito assim chato, né? Já falamos sobre isso. Mas vamos manter as histórias, vamos manter a metáfora que ali foram inspiradas, porque nós acreditamos que ali deixou muito claro sobre a justiça divina, como ela funciona. Então, o que é que nós aprendemos nesse estudo? O que é que nós aprendemos ao estudar o Código Penal da vida futura? Muita coisa. Primeiro, nós temos que compreender que tudo o que nós passamos, todo o nosso sofrimento, todas as nossas felicidades estão diretamente ligadas à nossa evolução moral. Então, se nós, porventura, estamos sofrendo algo, é porque ainda temos em nosso íntimo, tá, alguma imperfeição a ser eliminada. Portanto, aquele que tem 10 imperfeições vai sofrer mais do que aquele que tem 5 imperfeições. É o que Kardec deixa bem claro. Então, assim, nós temos que entender que o que nós sofremos não é algo que venha de um Deus vingativo, raivoso, que te pune. Não. O seu sofrimento está diretamente ligado a uma imperfeição moral que nós temos. Tá? Nós vamos aprender aqui no Código Penal da vida futura que nós somos os únicos arquitetos do nosso destino. Não é à toa que Jesus nos ensinou, sempre repetimos, a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Tá? Então, tudo o que nós estamos arrecadando hoje, nós estamos colhendo, é fruto diretamente daquilo que plantamos no passado próximo ou longínquo. Quando a gente fala sobre o Código Penal da vida futura, duas imagens interessantes aí, engraçadinhas, imediatamente nós vamos lembrar do nosso Código Penal, aqui do nosso planeta Terra, seres humanos. Nós vamos imaginar o quê? Bom, Código Penal, vamos falar de prisão, vamos falar de cárcere, vamos falar de pagamentos, de dívidas, e nós dissemos que o indivíduo, quando ele comete um crime, ele vai estar preso e ele vai estar pagando pelo crime que ele fez. Mas aquela pergunta, bom, ele usufruiu algo de alguém, ele roubou algo de alguém, ele foi preso. Aquilo que ele roubou foi devolvido? Então, assim, a gente não pode aí dizer que, ao ficar preso, ele está pagando. Nesse momento, ele vai estar perdendo alguns anos de vida. E aquele que foi roubado, lesado, vai continuar sem o seu objeto. Um exemplo simples, a gente entender como funciona o nosso Código Penal. Quando a gente fala sobre o Código Penal de Deus, o Código Penal divino é completamente diferente. Nesse Código Penal da Terra, a gente não vê uma possibilidade de reajustamento. A gente não vê diretamente uma possibilidade de fato pagar o que devo. Só vamos amontoando dívidas. Já no Código Penal divino, Deus permite que, como a Terra é uma escola, e uma escola educa, as suas leis permitem que nós, obrigatoriamente, temos que reparar o nosso erro. E aí nós vamos lembrar de que não sairemos daqui enquanto não pagar até o último centavo. Então, as vidas sucessivas, o renascimento, como nós ouvimos na canção primeira, maravilhosa, o renascimento, ele surge como uma possibilidade de reencontro. Então, quando nós vamos estudar esse Código Penal, nós vamos perceber que
As vidas sucessivas, elas são livros, são capítulos que continuam. As vidas são solidárias umas com as outras. Por quê? Porque muitos de nós aqui vê alguma situação e nós imaginamos, olha, o que ele cometeu eu não vi ele pagar. Da mesma forma como nós vemos também, o que ele está recebendo, eu não vi ele plantar para receber isso. Onde ele plantou, como ele plantou e quando ele plantou. Então, as respostas para essas questões nós só vamos entender justamente na ideia apresentada pela doutrina espírita. Das várias existências, das chamadas reencarnações, dos renascimentos. Tá? Então, a justiça divina, ela vai permitir que as dívidas que nós contraímos aqui, nós deveremos pagá-las. E quanto isso demora, vai depender da gente. Em nenhum momento nós vamos ter um equívoco, um erro que não poderemos pagar, que sofreremos eternamente por causa daquele erro. Não, de forma alguma. Se assim fosse, esse Deus que nós estamos apresentando, ele não seria justo. Ele não seria infinitamente misericordioso como nós pregamos. Como é possível eu cometer um equívoco e, de acordo com as minhas percepções, este meu Pai amoroso vai me deixar sofrer eternamente em um determinado local? Como é que ele seria infinitamente misericordioso, se assim fosse? O sofrimento, ele pode demorar bastante. Mas o único responsável somos nós mesmos. E ele vai demorar de acordo com a nossa permanência no equívoco, no caminho do mal, chamado. A partir do momento que nós purificarmos, a partir do momento que nós compreendermos que erramos e temos que resolver, e resolvemos, nós vamos melhorando e vamos alcançando a felicidade. Fato é que nós deixaremos de sofrer no momento em que purificarmos por completo o nosso espírito, o nosso ser imortal. Então, a historinha que nós contamos sempre do porquê que nós sofremos tanto, vamos lembrar daquele cachorrinho que encontramos chorando, fomos ao posto, nos debatemos com o cachorrinho deitado, chorando, fizemos as nossas coisas, abastecemos, comemos, voltamos, o cachorrinho no mesmo lugar chorando. A gente pergunta ao frentista, meu amigo, esse cachorro aqui, desde quando eu cheguei, está chorando, sofrendo, o que é que está acontecendo? Aí o frentista fala, olha, ele está deitado em cima de um prego e está machucando. Por isso que ele está chorando. Ah, tudo bem. Mas então por que ele não levanta e sai do prego? Ou por que nós não o ajudamos, o tiramos dali para ele parar de chorar? E aí o rapaz responde, olha, o prego está furando, está machucando bastante para chorar. Mas não está doendo o bastante para que ele queira sair desse sofrimento. E não adianta a gente ir lá e puxar, ele vai voltar e deitar no mesmo lugarzinho. Porque a pancada que ele recebeu da vida ainda não foi o suficiente para que ele acorde. Para que ele fale, meu Deus, está doendo muito, eu vou levantar daqui. E assim somos nós. Nós, cotidianamente, nós sabemos que estamos cometendo alguns equívocos, e então nós pedimos perdão, né? Perdão. Voltamos, cometemos o mesmo equívoco, perdão. Continuamos neste prego, aqueles erros que nós cometemos, mas a pancada ainda não foi forte. Podemos dar aqui uma centena de exemplos do como isso ocorre, não é? Um exemplo que veio agora, né? Vamos supor que
tenhamos uma certa dependência química, seja ela qual for, né? E aí, de repente, a vida se apresenta como uma pequena doença, lhe falando, olha, está na hora de você entender que isso está te prejudicando. E a gente continua. E aí, ocorre aquela pancada que aí, em um determinado momento, a gente fala, poxa, agora doeu. Alguns ainda não mudam, né? Só numa próxima, tá? Mas é essa metáfora deste cachorro. Nós temos que entender que já cometemos erros o bastante para que tenhamos a coragem, a força, a vontade de querer mudar, a vontade de querer sair daquele sofrimento. Será que nós já não apanhamos bastante para isso? Essa questão 171, ela vai só demonstrar um pouco daquilo que nós falamos referente à misericórdia de Deus. No Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec pergunta onde é que se fundamenta o dogma da reencarnação, né? E ele nos responde, os Espíritos nos respondem que ela se fundamenta na justiça de Deus, de um Pai misericordioso, de um Pai que permite sempre que tenhamos uma possibilidade de reajustamento. Tá? Ele nunca irá fechar a porta para a gente. Ele sempre estará nos esperando de braços abertos. Então, independente de qual seja o erro, independente de seja qual for o equívoco que nós tenhamos cometido na vida, não existe um erro que não possa ser consertado. E é isso que nós aprendemos no Código Penal da vida futura. Não existe felicidade sem trabalho para alcançá-la. Da mesma forma que não existe um sofrimento que nós não possamos corrigir. Nós temos em nossas mãos todas as possibilidades para a renovação, para a redenção. E ela se encontra nessas 3 palavrinhas, que é o centro do estudo deste capítulo. Capítulo 7, deste item 3, Código Penal da Vida Futura. Lá vamos falar, Kardec ele vai nos lembrar sobre o arrependimento, a expiação, a reparação. Esse é o caminho para o nosso reajustamento. Esse é o caminho para que possamos alcançar a felicidade. Caminho mais correto seria aquele que nós não errássemos, né? Ideal. Mas, já que estamos nessa caminhada, já tivemos muitos tropeços, então é isso que nós devemos entender. Nós, quando erramos, nós precisamos arrepender. Só que quando a gente fala sobre arrependimento, a gente tem que lembrar que a gente não pode falar somente de saber que errou. Ah, eu sei que eu errei. Não. Eu tenho que ter a consciência do erro. Eu tenho que sentir de fato que eu errei. E aqui, em arrependimento, nós vamos lembrar, como a maioria de nós aqui, filhos de filosofias ortodoxas, não é? Nós vamos lembrar dessa imagem quando fala sobre arrependimento, aquela imagem de alguém no leito de morte, e aí chega o sacerdote e pergunta, meu filho, minha filha, você se arrepende dos pecados que você cometeu na vida? Todo mundo vai dizer que sim, na hora, né? Eu, particularmente, né? Imediatamente. Quem é que vai dizer que não? Tá, eu me arrependo, então, tudo bem, seus pecados estão perdoados. Essa é a imagem que nós temos de arrependimento. E essa imagem deixa muitos hiatos. Porque é muito fácil a gente cometer equívocos e quando a gente saber que estamos passando para o outro lado, falou, tudo bem, olha, eu reconheço meus erros e agora eu estou salvo, estou indo para o céu. Já até dissemos lá, né? Nós dissemos, meu amigo, você aí que eu acabei com a sua vida, não se preocupe, eu me arrependi, tá? Estou indo para o céu. Né? Isso fica um pouquinho difícil. Como é que nós vamos fazer para reparar aquele dano? Então está tudo certo, pedir perdão e ok? Não é bem isso. Nós temos que passar pelos processos. Nós temos que expiar a dor que o outro passou. Nós temos que sentir direto ou indiretamente aquela dor que nós fizemos o outro passar.
para que a gente sinta como é que realmente dói quando a gente pisa no calo de alguém, não é? A gente costuma falar isso. Então a gente tem que compreender. E aqui em expiação, que é o segundo passo, nós vamos lembrar, como nós dissemos também, nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Tudo que nós fazemos gera um traço, gera um laço, gera uma consequência. Nós temos que aprender que quando nós machucamos alguém, imediatamente nós estamos ligados ao outro. E aqui em expiação, logicamente, lembrar sempre Kardec, que ele nos ensina até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, tá? E morais, que lhe são consequentes, seja na vida atual, espiritual, após a morte ou em uma nova existência. Dores físicas ou morais. Moral, aqui eu acho que é a palavra-chave de tudo. Porque para cada equívoco nosso, nós vamos receber uma consequência. E o mesmo equívoco ele pode trazer consequências diferentes. Porque vai depender do impacto moral que o nosso equívoco causou no outro. Lembramos o exemplo que nós utilizamos, nossos familiares, quando a gente cometia algum equívoco, né? Jogava bola, quebrava a janela de casa, uns primos, eles diziam, olha, eu prefiro levar uma sandalhada de paia do que ele chamar para sentar e dar aquela lição de moral. Porque algumas vezes a nossa palavra, ela machuca muito mais do que um tapa na cara. Algumas vezes, quando nós falamos algo e estimulamos algo, a ação que foi cometida com essa nossa palavra, que o outro chegou a cometer, pode trazer danos que demorarão muito tempo para serem resgatados. Kardec cita, aqui no Código Penal da Vida Futura, que aquele que comete suicídio, por exemplo, ele comete um erro enorme, mas aquele que incitou essa pessoa a cometer esse ato, ele vai responder muito mais pesadamente. Porque o impacto moral que as nossas palavras e as nossas ações ali, estimulando aquele ato, provocou uma consequência e um pecado muito pesado. Então, a consequência moral, a dor moral que ela provoca, ela é muito mais forte do que uma dor física. Então, a expiação, ela consiste, sim, em sentir direto ou diretamente essa dor que nós provocamos. Tá? Vale também lembrar uma questão bem interessante, que nós cometemos alguns equívocos, inclusive nós espíritas, que quando a gente fala sobre a expiação e sobre a reparação, nós costumamos dizer se eu porventura eu matei alguém em uma existência, na outra eu tenho que vir, eu tenho que morrer também, porque eu tenho que pagar esse pecado. Não. Ou eu dei um chute em alguém, na outra eu vou ter que receber um chute para pagar o pecado. Não. Tirem isso da cabeça. Tá? As leis divinas, elas não são engessadas, nunca foram engessadas. Tá? Nós temos que compreender, e de novo lembrar Kardec, quando ele fala sobre a reparação. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Podemos fazer esse bem direto ou indiretamente. Mas à frente nós vamos lembrar que o amor cobre a multidão de pecados. Tá? Então não existe esse engessamento de que é X. Não. Nós podemos trabalhar para pagar os nossos equívocos,
E aqui lembrar sempre uma das frases mais conhecidas no meio, que é o nós aprendemos através do amor, quando nós sabemos que erramos e temos que trabalhar em auxílio ao próximo, ou nós vamos aprender pela dor. Né? Nós vamos receber aquela pancadinha que nós falamos inicialmente, para que a gente entenda que dói bastante. Tá? Mas a reparação, ela consiste nesse fazer o bem. Não é simplesmente sofrer o mesmo mal que o outro sofreu, de forma assim tão engessada. Tá? Para explicar, para ligar esses 3 pontinhos sobre o arrependimento, expiação e reparação, trouxemos 2 historiazinhas. A primeira, bastante conhecida, eu acredito, nós encontramos nessa obra da Sueli Caldas Schubert, que é uma biografia, para falar um pouco do Divaldo Franco. E o Divaldo, ele vai falar sobre... Tudo bem? Vai falar sobre um de seus perseguidores, vamos assim dizer, que foi conhecido aí como Máscara de Ferro, né? Mais de 40 anos de perseguição, né? E o Máscara de Ferro apresentou-se ao Divaldo desde os 7 anos de idade, inclusive estimulando-o a suicidar-se em vários momentos. Ele perseguia o Divaldo e se apresentava com apenas uma das faces. E aí ele dizia que foi um encontro antigo na era romana, né? Que eles se encontraram e o Divaldo havia feito algo. E então ele se apresentava com esse ódio, com esse rancor, com essa perseguição. E o Divaldo, ele disse que já tinha tentado de tudo. Doutrinação, conversação, tudo que podemos imaginar para tentar abrandar o coração desse espírito que nós chamamos de perseguidor, né? Muitos gostam de chamar de obsessor, né? Culpando o outro, sempre. Já tinham tentado de tudo e nada. O ódio continuava. A perseguição continuava. A vontade de atacar continuava. Até que podemos dizer que, em um certo momento, ele falou, vou desistir, né? Eu desisto de tentar. E seguiu sua vida. Divaldo Pereira Franco, acho que todos nós conhecemos a história dele. Conhecemos a sua obra junto com o Nilson, lá em Salvador. A Mansão do Caminho. É algo incomparável. Nós sabemos que o Divaldo teve diretamente 600 filhos adotados. Ele foi lá e adotou. Então, ele trabalhou sempre no bem. Tá? E esse irmãozinho, Máscara de Ferro, continuava ali. Tudo bem. Determinado dia, o Divaldo conta que ele saiu da mansão, foi dar sua caminhada normal, e no bequinho ouviu uma criança chorando, bebê, em uma lata de lixo. E ele foi lá, como sempre fez, pegou a criança, o bebezinho, botou no colo e levou para a mansão para cuidar. Quando ele sobe as escadas, quem lhe aparece? Máscara de Ferro. E aí ele pergunta, mas você vai cuidar dessa criança, desse bebê sujo do jeito que ele está, feio? Você ama esse bebê? E Divaldo falou o que ele é de coração. O que é Divaldo? Eu o amo profundamente, eu amo esse bebê. O espírito se afastou e Divaldo seguiu a vida. Divaldo, ele percebeu que em determinado momento o espírito, né, o Máscara de Ferro, tinha deixado de mão, né, não tinha mais lhe pirraçado ali, como normalmente fazia. E aí ele foi buscar entender. E Divaldo não sabia que aquele bebê que ele pegou no lixo se tratava da reencarnação da mãe do Máscara de Ferro. Então ele cuidou daquele bebê, que foi, em uma existência anterior, a mãe daquele espírito. Por isso que o Máscara de Ferro falou, olha, aprendi a lição, vou parar por aqui. Quando a gente falou sobre que nada nas leis divinas está engessado, se a gente parar para pensar e refletir, o Divaldo em nenhum momento, entre aspas, fez nada pelo Máscara de Ferro.
Ele auxiliou um bebê, uma criança, o que ele sempre faz. Ele não sabia que aquela criança se tratava de um ente querido do Márcio. Então, aí é que entra o que nós encontramos em Pedro e o que nós encontramos em Provérbios, que é a caridade, que o amor, ele cobre a multidão de pecados. E que a caridade que nós fazemos de forma direta e indireta atinge o outro. Grande lição. A outra historinha, bem engraçada, é isso aí. Isso dói, né? Isso aí para quem tem, eu espero que não mude, graças a Deus nunca tive, mas né, não. Dizem que dói. Então imagine você estar com a unha encravada. E aí nós fomos convidados para uma festa de gala, tem que ir. As mulheres vão e ainda vão assim, né? Ó, ainda coloca aquele saltinho, né, apertado, o dedo pedindo socorro, chorando, mas vai, porque tem que ir. Chegando na festa, centenas de pessoas, e aí vem uma pessoa em direção a você, parece que o obsessor seu conversou com ela e falou, sabe aquele pezinho ali, ó, pisa. Aquele, só aquele. E vem lhe dar um pisão. Imediatamente, o que nós falamos sobre a expiação, foi criado um laço, foi criado um traço, foi criada uma consequência. A dor vai ser tamanha que você vai olhar para a pessoa, não vai conseguir esconder a sua raiva. A cara vai estar assim. Você vai estar julgando até a milésima encarnação dela ali, tem milésima geração. Criou-se um traço, a dor, e criou-se um laço. Vocês vão se reconhecer onde quer que estejam. Quando você olhar para ela, eu utilizei o exemplo de nossa irmã que adora carnaval. Se você estiver no final da fila e ela estiver lá no bloco, quando seus olhares se baterem, vocês vão se reconhecer. Quer falar, ixi, foi ela, aquela que deu o pisão. Né? E a outra também vai com a vergonha, não é? Ixi, olha quem está aqui. 1000 pessoas, olha só. Foi criado um laço, uma consequência, a dor. Mas tudo bem. O tempo passa, e aí essa pessoa que pisou no seu pé, vai na pedicure, vai cuidar, né, do pezinho, e aí a pessoa que está fazendo o trabalho erra na mão. No lugar de tirar aquela cutículazinha, tira 3 kg de carne da ponta do dedo. Ai, ai. Tem gente aqui que já teve isso. Já teve. Imediatamente, inconscientemente e conscientemente, aquela pessoa vai lembrar de você. Ela vai lembrar que como é que dói um dedo desse jeito. Ela vai lembrar, olha, eu pisei naquele dedo e olha como é que dói. Estou sentindo aqui agora. Compreendem? Então, ela já se arrependeu do erro, pisou, já expiou, sentiu e agora tem que reparar. Como é que ela vai reparar? Ela vai na farmácia comprar uma pomadinha para ela e compra a pomadinha também para você. Vai te entregar essa pomada e vai te procurar. Né? E não vai só te entregar a pomada, ela vai passar com todo carinho, porque ela vai entender que dói demais aquilo. Não é? Ela vai compreender a dor. Ela vai lá e vai passar. Só que aí, vamos lembrar, você não tem o WhatsApp dela, não sabe o seu endereço, não se conhecem, não se encontram. Ela não vai te encontrar. A mesma pergunta que nós fizemos. E aí ela vai ficar com esse equívoco, com esse erro? Ela não vai ter como pagar o pecado dela? Não. Ela vai continuar procurando e de repente ela vai entrar em uma rua, vai encontrar um pedinte, uma pessoa que está sofrendo, vai ter o coração tocado, ela vai auxiliar aquela pessoa, vai vestir, vai alimentar. E você que está na sua casa, nunca se encontraram, e imediatamente vai sentir um alívio. A imagem daquela pessoa vai sair da sua mente. Você vai entregar o perdão inconscientemente. Por
Por que se ela não lhe ajudou em nada? Se vocês não se encontraram, por quê? O amor cobre a multidão de pecados. Nós estamos interligados. Todos nós, eu aqui, vocês, todo o planeta Terra, todas as constelações, nós estamos interligados. É um fio, aquele cordãozinho onde você mexe em um dos botões e todos os botões eles mexem. Estamos todos ligados. Então, a partir do momento que eu auxiliar alguém, como essa pessoa auxiliou, alguém que ela nem conhecia, fizemos o amor, fizemos a caridade, auxiliamos aquela pessoa a reerguer, auxiliamos aquela pessoa a subir. E o magnetismo que está conectado, ele vai sentir imediatamente. Da mesma forma como nós, em algum momento, quando cometermos um erro, quando nós vemos essas notícias tão dolorosas na TV, nós nos sentimos para baixo, porque o nosso magnetismo sentiu. Nós fomos puxados também. Então, da mesma forma, quando a gente vê tantas notícias boas, nós melhoramos juntos. Porque nós já utilizamos um exemplo aqui, estamos todos na mesma piscina. Todos nós estamos conectados uns aos outros. Então, não existe um engessamento na justiça divina. Existem várias formas de conseguirmos reparar os nossos equívocos. E qual é a melhor dessas formas? Fazer o que Jesus ensinou. Fazer o que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fazer o que encontramos aqui em Pedro e em Provérbios. Amor, caridade, auxílio. O amor cobre a multidão de pecados. Foi essa a mensagem que ficou sempre no ar lá. A gente não externou, mas essa é a mensagem que fica quando falamos sobre a justiça de Deus. Essa é outra metáfora que nós sempre utilizamos. A nossa vida é uma página em branco, todo santo dia. É uma madeirinha que nós recebemos para cuidar. Mas, como é que estamos fazendo? Aqui todo mundo lembra aquele pai que quer ensinar o filho a não cometer erros. Ele fala que toda vez que cometer um equívoco, ele vai colocar um prego na tábua. E aqui está. Se fosse minha tábua aí, não tinha espaço para mais nada. Né? Muitos pregos. E aí ele ensinava que cada vez que a gente cometeu o erro, mas nós consertarmos, ele tiraria o prego. Tirando o prego, fica a marca. Fica o traço. E como fazer? O que podemos fazer? Primeiro, como dissemos inicialmente, melhor não errar. Mas se porventura, em virtude de nossa inferioridade moral, somos ainda irmãos numa caminhada, sabemos que ainda somos muito inferiores, sabemos que temos um longo caminho pela frente. Mas, ao cometer um equívoco, vamos reparar imediatamente. Vamos ali pegar uma massinha, né? Vamos tapar. Vamos cuidar daquele que machucamos. Essa primeira imagem ela é bem representativa, né? Bem interessante. E aqui nós gostaríamos de lembrar uma das leis desenvolvida por Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão, muitos já conhecem com certeza, onde ele fala sobre a lei do equilíbrio, ou a lei do dar e receber, ou em algumas filosofias, a lei do dar e tomar. A vida é esse constante caminho em que nós devemos compreender a importância do equilíbrio. Bert Hellinger, em sua literatura, ele nos mostra que todas as nossas relações humanas, profissionais, religiosas, familiares, elas respeitam esse limiar. Ela tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio de dar e receber. A partir do momento que nós damos demais,
sem nos permitir receber, nós vamos sentir o vazio. Nós estamos dando e não estamos preenchendo. E aquele que só recebe e não oferta, vai sentir uma dependência. Ele vai estar cheio, pesado. E Bert Helling, ele vai nos ensinar que o fluido da vida é um fluido de amor. E esse fluido ele tem que circular, ele não pode parar. Nós recebemos o amor do Deus Todo-Poderoso. E o que nós estamos fazendo com esse amor? Nós estamos agora em época natalina. Todos os ensinamentos, todos os exemplos de Jesus que falam sobre a caridade. E nós recebemos tanto o amor. O que estamos fazendo? Esse fluido que vivifica o homem, ele está sendo circulado. Nós estamos aprendendo a dividir, a compartilhar, a ofertar, a dar ao outro aquilo que nós recebemos. E aí, se esse fluido ele é desrespeitado, surge tudo aquilo que nós conhecemos. Ódio, rancor, depressão, tá? Em todos os equívocos e todas as pancadas que nós recebemos da vida. Então nós temos que fazer com que esse fluido cósmico que vem do alto, ele seja transmitido para todos nós. Vou usar o mesmo exemplo. Vamos dar um exemplo, nós somos cidadãos de bem e nós pagamos os nossos impostos. Nós esperamos que os nossos impostos sejam convertidos, transformados em saúde, educação, etc, etc. Chegamos nos hospitais, vemos as cenas que nós estamos infelizmente acostumados. Vamos supor que tem lá vários falecimentos, vários óbitos. Os nossos irmãos que estão acima, eles pegaram esse fluido e guardaram para si. Aqueles que sofreram, temos que lembrar, não são vítimas. Tá? É porque cometeram alguns equívocos e estão passando por isso. É o que nós aprendemos. Mas aqueles que não estão fazendo esse fluido chegar e essas pessoas são atingidas por isso, essas pessoas estão com sangue nas mãos. Essas pessoas são as responsáveis por isso que está acontecendo também. Então, o fluido que nós estamos emitindo, que nós recebemos, nós seguramos, paramos aqui, ou nós fazemos fluir. Isso é o que nós devemos aprender. Aprendemos no Código Penal da vida futura. Não se preocupem, falta um pouco. Que os instrumentos de depuração estarão sempre ao nosso redor. Assim como a água que desce de uma montanha, traz consigo as impurezas, folhas, barros, terra, ela precisa ser purificada por filtros. Assim somos nós espíritos. Nessa caminhada que nós estamos, cometemos muitos equívocos, e enchemos o nosso espírito dessas sujeiras morais que nós temos. E nós temos que purificar. E quem é que são os depuradores? Nós. São esses que nós chamamos de obsessores. Esses que nós chamamos de perseguidores. Esses irmãos que estão ligados a nós por uma vibração e uma sintonia de erros como os nossos, que eles são os filtros para nos lembrar, olha, você tem um ódio aí dentro, precisa cuidar disso. Você é vaidoso, precisa cuidar disso. Você é rancoroso, precisa cuidar disso. Esses irmãos, eles vão fazer com que nós reconheçamos o que nós temos dentro de nós. São os depuradores. E só sairão de perto, como nós já o dissemos,
quando aprendermos, como o Divaldo, a trabalhar na caridade. Na caridade. No livro Boa Nova, capítulo 11, Jesus fala com Levi: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias. Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Precisam ser depurados. Nós precisamos ser depurados. E aqui a questão que a gente deixou para falar um pouquinho. Cometi um erro, tudo bem, não vou errar mais, tá bom? Não. Se eu não fizer o bem, não adianta. Se eu parar no comodismo, não vou cometer mais nenhum erro daqui para frente, sim, os erros que você já cometeu, que você está passando agora. Então não adianta não cometer mais erros. Temos que consertar os erros que nós já temos em nosso psiquismo. Para finalizar, sempre uma historinha, e nós lembramos sempre dele, o amor encarnado. Tá? Chico, um exemplo inesquecível de resiliência, de amor e de trabalho fraterno. E aí, como nós falamos sobre o dar e receber, tem uma história aí que é o Quinca, que trabalhava com ele em uma das sessões. E esse Quinca tinha seu trabalho, e em um determinado momento ele percebeu, ao chegar no trabalho, que foi roubado. Estava tudo revirado, bagunçado, levou tudo que ele tinha. E à noite, quando ele encontrou com o Chico, ele explicou a história para o Chico, né, falou do seu sofrimento, falou de tudo que havia sido levado, né, estava sendo vitimado por um determinado processo de perseguição. Ele acreditando que o Chico ia dar uma resposta diferente, né, muito amorosa. Chico é sempre muito amoroso. Mas o Chico bateu nas costas dele e falou: ô Quinca, meu filho, como é bom devolver, não é? Como é bom devolver, Quinca. Esse é o exemplo de tudo que nós vivemos, vivenciamos. Nós temos que entender se nós estamos devolvendo o que a vida nos dá, o amor. Nós estamos transmitindo e devolvendo o amor que nós recebemos do Pai, de forma tranquila. Se não estivermos, a vida vai ajeitar, vai arrumar um jeito de nos tomar. E aí estaremos devolvendo como o Quinca devolveu. Então, meus amigos, já cansados, espero que tenhamos ficado com boa reflexão, lembrando do Natal do Mestre Jesus, de toda a caridade que ele nos ensinou, de que ele demonstrou, em especial. Lembrando o nascimento desta obra, o Céu e o Inferno, também. E que a gente faça com que, de uma certa forma, Jesus ele renasça em nossos corações todo santo dia, não é? A gente consiga fazer perfeitamente nosso trabalho, dando para que a vida não nos tome de forma brusca. Tá bem? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela respeitosa atenção. Fiquem todos com Deus, tá? Perfeito, tá bom. Gente, essas palavras e a participação do Rodrigo, nós vamos para as preces cantadas na parte final da nossa atividade aqui no salão. Tá? Essas preces temos a segunda parte dos trabalhos que eu faço. André vem aqui já. Vamos agraciar mais uma vez. Nação Pura. Vamos cantar agora. Chama-se Sempre Jesus. Foi musicada por mim, um poema de Maria Dolores. É isso.
Antenatal, ou Sempre Jesus também, pode ser o título dessa música. A esperança se agiganta, a natureza se renova e brilha, a passarada feliz voa feliz, vibra e canta. O berço pobre, a estrela que rebrilha, o jardim que encanta, as flores brilham, que maravilha. Que maravilha. É Jesus que vem de novo falar de Deus aos corações do povo, com a sua palavra que é luz, saúde aos fios cristãos de toda a terra. É o domínio da paz, banindo a guerra. É o Senhor, é o Senhor, é Jesus, sempre Jesus. A esperança se agiganta, a natureza se renova e brilha, a passarada feliz voa feliz, vibra e canta. O berço pobre, a estrela que rebrilha, o jardim que encanta, as flores brilham, que maravilha. Que maravilha. É Jesus que vem de novo falar de Deus aos corações. Com a sua palavra que é luz, saúde aos seus cristãos de toda a terra. É o domínio da paz, banindo a guerra. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é Jesus, sempre Jesus. Antenatal. É o Senhor, é o Senhor, é Jesus, sempre Jesus. E essa canção é uma canção que emociona muito. A mim mesmo, eu acho que eu escuto todos os dias. É a paz de Roupa Nova. Deve haver um lugar dentro do teu coração, muita paz, vive mais que uma lembrança. A luz que ela traz, nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Chega o tempo de chocar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão
Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz, perdoar como prece de criança, deve então começar, outros vão te acompanhar e cantar harmonia e esperança. Deixe esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e os sonhos que ainda vem. A lição disso tudo vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você pensar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão. Só amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e trazer a terra inteira feliz. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. Só o amor, inteira feliz. Salve, salve. Obrigada.